Ora, então, boa noite a todos e antes de mais queria agradecer o facto de terem aceito este nosso desafio a esta hora, depois de um provavelmente longo dia de trabalho. Sei que não é fácil investir algum tempo depois de um dia de trabalho em formação e em conteúdos mais educacionais. Portanto, bem-vindos e mais uma vez muito obrigado. O meu nome é Paulo Maçãs Santos, sou atualmente portanto, a pessoa responsável pela nutrição clínica da Danone, portanto a Danone Nutricia, e portanto hoje vamos falar de malnutrição, o inimigo silencioso do idoso. Eu começaria por apresentar-vos aqui uma fotografia do que é a nossa missão. E a nossa missão em Danone Nutricia é nutrir todas as fases da vida. Nós temos soluções nutricionais que percorrem realmente todas as fases da vida, desde o nascimento, com alguns tratamentos, por exemplo, para doenças que são detectadas à nascença no teste do pezinho, as doenças metabólicas, que são doenças raras. Também temos soluções nutricionais para bebés sem desafios, como sejam os bebés que são muitos que tomam Aptamil e também consomem Pledina. E depois percorremos também aqui outras fases para bebés com alguns desafios, as gamas Aptamil com FOR, AR, Aptamil HA, entre outras, e outras soluções como o Neocate para bebés, agora com participado para bebés com alergia às proteínas do leite de vaca. Hoje vamos falar da categoria de adultos, onde se enquadra o Fortimel e a nossa gama Nutilis. O Fortimel, esta categoria de alimentos ou suplementos nutricionais orais, são realmente um excelente suporte aos tratamentos que os doentes hoje estão a fazer. A malnutrição, infelizmente, é muito prevalente em Portugal, mais do que na maioria dos países europeus, dado que Portugal é um dos poucos países europeus que não tem estes suplementos nutricionais orais comparticipados. E o que nós vemos hoje em dia, e temos tido nos últimos anos vários estudos que indicam uma prevalência de malnutrição elevadíssima, é realmente os doentes entrarem e saírem malnutridos dos hospitais. Também na comunidade, a malnutrição é muito prevalente, é frequente nós vermos idosos a ingerirem menos alimentos, a comerem uma sopa ao final do dia, e com o tempo, portanto, a malnutrição vai surgindo. A gama que vos é apresentada hoje em dia de suplementos nutricionais orais não é igual dentro do que vos oferecemos, não é igual entre os diferentes também laboratórios que oferecem soluções, e muitas vezes achamos que estes suplementos nutricionais orais são todos iguais, mas não são. O nosso Fortimel, a marca mais reconhecida em Portugal e a mais vendida, não é igual a um Fortimel 2K-Cal, que é um produto que estamos a lançar agora. Portanto, é indicado para doentes com outros desafios. O Compact Protein é indicado para doentes oncológicos. O Fortimel Advanced é indicado para doentes com sarcopenia. Portanto, é super importante o papel do farmacêutico e de quem está na linha da frente e contacto quase diário com os doentes, perceberem também quais são as diferenças destes produtos e a importância dos mesmos. Nós consideramos e somos parceiros das farmácias e dos farmacêuticos que o papel do farmacêutico é de extrema importância e vai desde o diagnóstico à recomendação destes suplementos nutricionais orais. Para uma melhor recuperação destes doentes, às vezes até com patologias.
E estudos indicam, por exemplo, que o uso da nutrição nutricional oral em complemento com os tratamentos, por exemplo, do doente com cancro, aumentam a sobrevida destes doentes. Portanto, um doente oncológico com muita frequência é malnutrido ou entra num estadio de malnutrição com rapidez. E, portanto, estes tratamentos nutricionais têm um papel muito relevante e queremos que todos contribuam para melhorar, por um lado, a adesão aos tratamentos nutricionais orais, ajudando-nos também na formação que têm que ter e pronto, bem-vindos. Está feito o kick-off para a discussão de hoje. Vamos a isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Desde já quero agradecer à Nutrícia o convite para moderar esta sessão. O meu nome é Ana Arraiolos e sou farmacêutica comunitária há 15 anos. Durante a minha prática já me cruzei com muitos casos de malnutrição, nomeadamente no idoso, que é o tema do nosso webinar. Dirigindo-me mais concretamente à nossa audiência, creio ter uma grande percentagem de farmacêuticos. Vamos então, nesta sessão, descobrir qual o papel, precisamente, do farmacêutico no acompanhamento e identificação deste tipo de situações e tentar esclarecer alguns mitos associados. Para isso, vamos ter o prazer de ouvir a doutora Rafaela Veríssimo, médica especialista em medicina interna no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, não é? Com funções de coordenação da equipa de cogestão geriátrica do mesmo hospital, portanto, precisamente no tema da geriatria, que nos vai dar o enquadramento clínico da malnutrição e os sinais de alerta, no fundo a parte mais clínica. Seguidamente, vamos ter o prazer de ouvir a doutora Liliana Ferreira, nutricionista na Cáritas Diocesana de Coimbra, com vários projetos no que diz respeito à população idosa. E vamos conhecer o papel da suplementação nutricional oral, da teoria, da parte da doutora Rafaela, para a prática, não é? Por último, vamos conhecer o papel, vamos aqui a ouvir a doutora Ana Filipa Dias, nutricionista, membro do Departamento Médico da Danone Nutrícia, que nos vai falar sobre o portfólio Fortimel, não é? A parte, nomeadamente, sobre o novo produto em lançamento e que motiva este webinar, o Fortimel 2K Cal. Sem demoras, vamos passar às nossas apresentações. Podem, no entanto, ir deixando as vossas questões no chat e no final vamos ter um período para debater as mesmas, tá bom? Então, boa sessão e passo a palavra à doutora Rafaela, para já. Boa noite a todos. Desde já agradecer o convite à Nutrícia sobre este tema que é tão importante, sobretudo na área em que eu trabalho, dos idosos, e que muitas vezes é esquecido. E ainda bem que estamos aqui reunidos com colegas farmacêuticos que muitas vezes são a ponte para estes idosos, que muitas vezes no próprio hospital são descurados em termos nutricionais. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação para começar, e a mim coube-me falar um pouquinho sobre alguns sinais de alerta que podemos ter com os idosos em relação à malnutrição, e é isso que vou passar a apresentar, só por aqui em baixo para conseguir ver os slides. E portanto, sem dúvida que a malnutrição é muito prevalente a nível dos idosos. Sabemos que a nutrição influencia o processo de envelhecimento, mas o próprio envelhecimento também vai influenciar o estado nutricional. E sabemos que isto é sobretudo válido em indivíduos com mais de 65 anos, mas quando falamos dos muito idosos, aqueles que têm mais de 85 anos, isto atinge uma prevalência muito superior. E sabemos que quanto mais velho, maior o risco de desnutrição. Isto tem também a ver com alguns aspectos fisiopatológicos, como a própria alteração da insulinoresistência, alterações da composição corporal e modificações
hormonais. E globalmente, a nível mundial, temos uma percentagem quase nos 30% de idosos malnutridos, mas pensa-se que será subestimado, e quando falamos a nível hospitalar ainda será maior esta percentagem. Dizer-vos que realmente há vários riscos para haver malnutrição. Nos idosos, estes riscos, como vamos ver a seguir, são muitas vezes relacionados com o seu estado físico, mental e social, e sabemos que é sobretudo a nível hospitalar que muitas vezes esta malnutrição ocorre e que depois não é corrigida. Sabemos por isso que a avaliação nutricional deve ser uma rotina de cuidado às pessoas idosas. Infelizmente, nós médicos não estamos tão motivados a isso, e tem sido uma luta diária por parte dos médicos com mais formação e mais dedicação à área da geriatria, tentar também que se faça uma avaliação nutricional a nível dos hospitais, dos centros de saúde, portanto das áreas de saúde em que possa haver essa intervenção, e muitas vezes também por algum desconhecimento de alguns médicos na área da malnutrição, sobretudo nos idosos. E é sobretudo nos hospitais em que nós vemos que há percentagens que chegam aos 50% de doentes hospitalizados com malnutridos, muitas vezes doentes cirúrgicos, como doentes com fraturas do fémur, e também muitas vezes doentes de lar que, por um não ajuste das terapêuticas, por uma não avaliação nutricional, porque não é uma questão obrigatória, muitos destes idosos estão malnutridos. E os fatores são muitas vezes decorrentes não só de uma causa, mas de várias causas. Há causas que estão ligadas com o próprio idoso, como às vezes as ingestões inadequadas por algum motivo, as escolhas alimentares que já não são as melhores. Muitas vezes o idoso tem mais necessidade do que aquilo que ingere, ou pode estar a perder ou a não absorver nutrientes. Não quero estar aqui a ser extensa na classificação da malnutrição, mas coloquei aqui duas das classificações que são utilizadas. Tenta-se que haja uma uniformização destas classificações, mas nem sempre é fácil, e deixo aqui os critérios da classificação americana, porque no doente idoso, nós ao lermos estes critérios conseguimos facilmente identificar idosos que já vimos no nosso trabalho e no nosso dia-a-dia, em que, fazendo um pequeno interrogatório, percebemos que ou há uma ingestão calórica que não é suficiente, uma perda de peso, ou uma perda de massa muscular, ou uma perda de gordura subcutânea que se vê e que nós conseguimos ver que o idoso já é diferente do que era há 10 anos. Muitas vezes também não esquecer que às vezes vemos idosos com retenção de líquidos, às vezes localizada às pernas ou até mesmo generalizada, e que estão a mascarar uma malnutrição, porque o idoso parece que está com o peso adequado, mas é apenas uma retenção de água. E também dizer-vos que às vezes até o próprio estado funcional nos pode mostrar que o idoso está desnutrido, ou seja, aquele idoso frágil, em que nós damos um aperto de mão e já é um aperto fraco, por exemplo, é um idoso que pode e deve provavelmente estar malnutrido, e é por isso que este é um dos critérios que na classificação americana se relaciona, que é a força de preensão palmar, ou como nós em Portugal dizemos na gíria, o passou bem. Depois surgiram classificações mais específicas, como a classificação LIM, que no fundo junta características fenotípicas e etiológicas, ou seja, muitas vezes também nos nossos idosos nós conseguimos perceber que têm uma perda de peso que não foi intencional, que às vezes nos contam ou na consulta ou até mesmo na farmácia quando vão enviar algum medicamento, uma baixa massa muscular que nós conseguimos perceber, um baixo índice de massa corporal, e que depois nos contam que já estão a comer menos já há algum tempo. Isto é sempre um sinal que provavelmente estes idosos precisariam de uma avaliação nutricional e de uma suplementação adequada. Dizer-vos que no nosso trabalho diário, nutricionistas e médicos têm ferramentas que podem utilizar para o rasteio destas malnutrições. No idoso, o MNA, ou o Mini Nutritional Assessment, é uma das ferramentas que mais utilizamos por ser mais específica e se calhar mais objetiva no doente idoso. No entanto, qualquer uma delas podem ser aplicadas, mas qualquer um de nós, ao evidenciarmos estes sinais de alarme que vos vou aqui mostrar hoje, podemos certamente estar com uma grande probabilidade de identificar o idoso malnutrido. Quando pensamos nas causas da malnutrição,
No idoso, sabemos que há três responsáveis: ou há uma ingestão inadequada, a chamada anorexia do idoso, ou são efeitos inflamatórios das próprias doenças que o idoso tem, que se denomina da própria caquexia, ou há também, e muitas vezes há associada à perda de peso e à desnutrição, uma atrofia muscular, que nós denominamos de sarcopenia, que é a perda do músculo. E, portanto, todos estes motivos podem fazer com que haja perda de peso nos idosos e com que haja malnutrição. E realmente o que nos diz a evidência científica cada vez mais é que nós podemos dividir em uma classificação de 3 tipos de doentes, que também se aplica aos doentes idosos. Quando classificamos esta malnutrição, pode ser uma malnutrição associada à inflamação, tem muitas vezes relacionada com os doentes, por exemplo, hospitalizados, sobretudo hospitalizados nos cuidados intensivos, ou muitas vezes quando estão muito tempo nos hospitais. Também relacionado com doenças crónicas que possam causar inflamação, nomeadamente os cancros, as neoplasias, mas também algumas doenças como a insuficiência cardíaca, a bronquite crónica, são muitas vezes acompanhadas de malnutrição e por isso estes doentes deveriam ter sempre uma avaliação nutricional. Por outro lado, há a classificação do grupo em que é a malnutrição que não está relacionada com a inflamação. São, por exemplo, as doenças associadas a dificuldades em engolir, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, há alguns tipos de disfagia, ou seja, da dificuldade de engolir alimentos sólidos ou líquidos e, portanto, começam a comer cada vez menos. E também, por exemplo, a doença de Parkinson e outras doenças neurológicas que também se sabe que estão muito associadas à malnutrição, e muitas vezes quando vemos doentes com doença de Parkinson sabemos que provavelmente têm um risco maior de desnutrição. E por fim o terceiro grupo, que é o grupo da malnutrição, que não está associado a nenhum tipo de doença, está muitas vezes associado às condições sociais, às condições económicas no nosso país, que é um país mais ou menos desenvolvido, são estas mais as causas principais, e depois temos nos países subdesenvolvidos a própria fome associada. E, portanto, quando falamos dos fatores de malnutrição, conseguimos distingui-los em fisiológicos, patológicos, sociológicos e psicológicos. Nos fisiológicos também é importante perceber que o idoso vai perdendo a capacidade de ter sabor, de ter cheiro, há uma desregulação da própria saciedade e, portanto, o idoso acaba por ter menos atração pelos alimentos. Há depois o atraso, o esvaziamento gástrico, que faz com que também tenha uma sensação de estar enfartado com menos comida, e há uma redução da massa magra corporal, isto denominado da perda de massa muscular ou sarcopenia. E realmente, só por si, o envelhecimento já nos causa um risco grande de malnutrição e, portanto, estes idosos, quando chegam ao nosso local de trabalho, deveriam ser avaliados. Há um aumento da massa gorda e uma diminuição da massa magra, que no fundo é a água e a massa muscular, e isto vai aumentar em muito o risco de desnutrição. Depois também há aqueles idosos que têm a chamada obesidade sarcopénica, que é uma condição em que eles efetivamente têm obesidade, nomeadamente a nível do abdômen, mas vão perdendo a massa muscular, sobretudo a nível dos braços, das pernas, e portanto mascaram um pouco a identificação da malnutrição. A perda fisiológica do apetite tem muito a ver também com esta perda dos receptores sensoriais do cheiro e do sabor, e também dizer-vos que o próprio idoso gasta menos energia, faz menos atividade física, e nós sabemos que em Portugal, infelizmente, os idosos não praticam exercício como deveriam fazer, têm muitas vezes maior dificuldade de se adaptarem a situações de stress metabólico, por exemplo, uma doença aguda, uma pneumonia, uma infecção urinária, e portanto também conseguem nesse período ainda ingerir menos quantidade de alimentos e portanto mais facilmente se conduzem à desnutrição. E sem dúvida que os idosos que perdem peso e que ficam desnutridos têm maior risco de mortalidade, e também é por isso que falamos tanto deste tema e na suplementação destes idosos. Dizer-vos que, sobretudo com o envelhecimento, vem então uma perda de energia, uma perda proteica, e vem depois uma perda também de micronutrientes. E isto é causado, por um lado, pela ingestão inadequada da dieta, como já vos disse,
também pela própria anorexia ou perda de apetite do idoso, pela sarcopenia e pela caquexia, portanto, pelos efeitos inflamatórios das doenças. Quando pensamos em causas de ingestão inadequada, vamos poder facilmente identificar se o idoso diz que não tem apetite, se já tem um cancro diagnosticado ou alguma infecção, em idosos que têm doenças psiquiátricas, por exemplo, ansiedade, depressão. Também não esquecer que idosos que nós vemos sem dentes, o chamado identulismo, têm o aumento do risco de perderem peso, aqueles que têm pouca higiene oral, que também contribui para as doenças a nível dentário, com alterações visuais, porque também já não conseguem distinguir bem os alimentos, às vezes também os próprios utensílios da cozinha, e depois os demenciados, aqueles que têm dificuldades em engolir, e os doentes que tomam algumas medicações que também inibem o apetite e que às vezes os médicos também não têm essa atenção. E sempre que vocês virem um doente que tem mais do que 5, 6 medicamentos, provavelmente este doente pode estar a ter inibição do apetite por um desses medicamentos ou pela conjugação de algum dos medicamentos, e deveria ser feita uma nota também ao médico para se tentar corrigir este problema. Sem esquecer também que, se não houver dinheiro, se houver isolamento, e nós sabemos que em Portugal há bastantes idosos a viverem sozinhos, também vai aumentar o risco de comerem menos, assim como a depressão, que muitas vezes nos lares é onde mais se identifica, mas muitas vezes não se fala nisso, também vão comer menos, e muitas vezes também não há motivação nos lares para estimular o idoso a comer melhor. A anorexia do idoso, ou a falta de apetite do idoso, é quase uma condição que vai com a idade sendo cada vez mais frequente. Os idosos vão tendo um prolongamento da saciedade, ou seja, comem menos e ficam satisfeitos com isso, mas isso não quer dizer que estejam a fazer a alimentação correta. E isto é um conceito que tem várias causas. Estão aqui sempre fatores biológicos, psicológicos, económicos, sociais e farmacológicos a contribuírem. Dizer-vos também que a nível fisiopatológico, e por curiosidade, nós temos nos idosos alterações a nível fisiopatológico que fazem com que haja libertação de hormonas que induzem o término da refeição, ou seja, eles acabam por se sentir saciados mais rapidamente. O próprio atraso do esvaziamento faz com que haja também um aumento da distensão gástrica, e eles também sentem logo que não querem comer mais e têm menos apetite. E depois também esta própria saciedade precoce com o relaxamento do fundo gástrico, e portanto isto são tudo alterações fisiopatológicas que ocorrem na maioria dos idosos, e é por isso que hoje estamos aqui a falar deles. Depois dizer-vos também os baixos níveis de grelina, que é uma hormona que está envolvida nos processos de ingestão e de apetite dos idosos, assim como a leptina, a insulina e algumas citocinas pró-inflamatórias, podem levar também à diminuição da ingestão alimentar. E dar-vos aqui também uma achega que isto acontece muito mais nos homens, e pensa-se que será por causa da diminuição da testosterona no envelhecimento, porque vai aumentar os níveis de leptina e, portanto, os idosos do sexo masculino acabam por ter menos apetite ainda. Depois da sarcopenia, ou a perda de massa muscular associada à diminuição da força, e nós vemos muitas vezes os idosos magros ou com perda de músculo e também com perda de função, já não conseguem segurar, por exemplo, no saco dos medicamentos ou na carteira que trazem, ou já trazem a carteira vazia para não ser tão pesada. A sarcopenia é uma perda de força muscular que acompanha também o envelhecimento e que poderia ser combatida com uma ingestão adequada de proteínas e também com a prática regular de exercício físico, que também não existe frequentemente nos nossos doentes idosos, e por isso é que eles desequilibram facilmente e desnutrem. A nível patológico, temos problemas com a dentição, problemas também com a disfasia e com a própria deglutição, às vezes por algumas doenças, outras vezes até porque com o envelhecimento os músculos da mastigação e os músculos da deglutição ficam mais fracos, ficam mais laxos, e portanto muitas vezes eles não se conseguem coordenar e acabam por se engasgar. E depois também as doenças e os fármacos associados podem causar malnutrição.
A caquexia é, no fundo, um conceito que vem muito associado à malnutrição em doentes que já tenham doenças importantes que vão aumentar as necessidades energéticas. A caquexia diminui o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal, o que vai contribuir também para a perda do apetite, e o que vai acontecer é que em muitas doenças, como a insuficiência cardíaca, as neoplasias, a doença obstrutiva pulmonar crónica, vai haver uma perda progressiva de apetite, com perda de massa muscular e com um aumento das necessidades energéticas, em que se o idoso não come, ele vai ficar malnutrido. Depois, várias doenças estão associadas à malnutrição. Destaquei-vos estas aqui, mas não esquecer também as doenças hepáticas, as doenças inflamatórias intestinais, as doenças às vezes tão simples como uma úlcera do estômago, a doenças mais específicas neurológicas, como por exemplo a doença de Parkinson, mas também um doente que tenha sempre dor, é um doente que já não vai comer bem e que está em risco de desnutrição. Na malabsorção, pensar sempre em doentes que vos apareçam com doença celíaca, ou que digam que têm uma insuficiência do pâncreas, que já estejam até a fazer algum tipo de medicação para o pâncreas, pensar que são doentes que já não conseguem também ter uma absorção adequada dos nutrientes e por isso estão em risco de malnutrição, assim como doentes com disfagia, que os casos mais típicos são aqueles doentes que nos aparecem com AVCs ou com demência. Só uma menção, porque muitas vezes também podem reparar nas farmácias doentes com este tipo de olhar. Este olhar é muito típico de hipertiroidismo e de hipotiroidismo, portanto alterações da tiroide, e as alterações da tiroide o que fazem é também colocar o organismo a gastar mais rápido a energia e, portanto, o idoso muitas vezes não come o suficiente para acompanhar este metabolismo e, portanto, muitas vezes expressões destas também nos podem levar a pensar em fatores de risco para a malnutrição. A nível social, claro que todos nós vivemos em Portugal e já temos vizinhos que até já vivem sozinhos, que já não têm o cônjuge, que têm os filhos longe e, por exemplo, vivem numa zona rural, eles acabam por diminuir a sua capacidade de comprar a comida, às vezes confeccionar a própria comida porque é só para um e não querem cozinhar assim tanto, muitas vezes por questões financeiras, ou às vezes porque começam pelas doenças a não conseguir executar algumas atividades na cozinha, por exemplo, descascar batatas porque têm artroses nas mãos, ou por exemplo, ter capacidade de ir às compras e pegar nos sacos porque são muito pesados e optam por começar a trazer comida em menos quantidade e mais leve. E depois a própria refeição, que em indivíduos que vivem sozinhos pode ser bastante solitária. E, portanto, estes fatores sociais são muito importantes de identificar, esses e outros, nomeadamente a capacidade que têm de realizar as suas próprias atividades de vida diária. Às vezes, em conversa, podemos perguntar ao idoso com quem vive, quem é que o ajuda, muitas vezes até são os vizinhos, e muitas vezes a confecção dos alimentos não é a melhor e os nutrientes falham e falha também a quantidade de comida. E muitas vezes nos doentes demenciados, quando os cuidadores são externos, como por exemplo nos lares, não há paciência para alimentar o idoso com calma, com algum carinho, e isto faz com que eles também tenham uma diminuição da sua ingestão alimentar. Por fim, os fatores psicológicos, como a depressão, a ansiedade, que são no fundo doenças muito prevalentes nos idosos, mas que nós às vezes até temos vergonha de lhes perguntar, e às vezes, não sei se vos acontece também nas farmácias, mas muitas vezes nós também já nem queremos perguntar se eles começam a falar muito, mas no fundo os indivíduos idosos que têm sinais de depressão, de ansiedade, que vivem sozinhos, são idosos que estão sempre em risco de malnutrição. E, sobretudo, são idosos que às vezes podem ter comportamentos de recusa alimentar que podem ser importantes. Por exemplo, idosos que já tenham alterações cognitivas, que não tenham um rótulo de demência, mas que já tenham alterações no seu comportamento, já tenham, às vezes, um comportamento mais errático, que estejam afetados, mas que ainda não tenham diagnóstico, já começam a confeccionar mal. Por exemplo, lembro-me de uma idosa em que o filho não se apercebeu porque ela vivia sozinha, que alimentava-se à base de latas de conservas, porque não queria cozinhar, então comprava latas de atum, latas de sardinha, e portanto a alimentação dela era tudo à base de latas de coisas já
pré-feitas para não ter o trabalho de comer. Depois aqueles doentes que já não conseguem reconhecer os alimentos, como os demenciados, ou aqueles que têm dificuldade com os movimentos motores ou que não conseguem abrir a boca, por exemplo, os doentes com Parkinson, os doentes com escleroses laterais amniotróficas, têm a chamada apraxia, ou seja, já não conseguem fazer aquelas atividades que fariam se não estivessem afetados. Temos depois também os doentes com as demências, sobretudo com a demência de Alzheimer, que podem recusar pela demência, recusam terminantemente a alimentação, são sempre indivíduos em risco e que provavelmente estão malnutridos. Depois aqueles com comportamentos psiquiátricos que também recusam alimentar, todos estes devem ser identificados e devem ser suplementados. Estes fatores psicológicos nem sempre são abordados, e dizer-vos só que não são só os idosos que vivem sozinhos, os idosos que estão nos lares, muitas vezes, como isto não é identificado, estão frequentemente malnutridos, e é por isso que nos lares a percentagem de idosos malnutridos é muito elevada. Fala-se muitas vezes dos 9 Ds da malnutrição. Deixo-vos só aqui um conceito que até no vosso dia-a-dia vocês podem identificar. Quando identificam um destes Ds, provavelmente o vosso idoso está malnutrido, precisa de uma avaliação, precisa de uma suplementação. É o idoso com disfagia, é o idoso com doenças inflamatórias, que faça muitos medicamentos, que já não consiga fazer as suas atividades de vida diária tão bem, que tenha problemas na identificação do sabor, do cheiro, problemas dentários, demência, depressão, e às vezes coisas tão simples, por exemplo, como uma diarreia, que venham, por exemplo, à farmácia buscar algum medicamento e que nós sabemos que nos dias seguintes podem entrar num processo de malnutrição. Quais são os sinais de alarme diferentes disto? Às vezes há sinais de alarme no idoso que não são tão específicos. Às vezes uma irritabilidade, queixas de frio, queixas de cansaço, uma queda do cabelo que não é explicada, dificuldades de concentração, ficam mais apáticos, mais parados. Podem ser tudo sinais de alarme que o idoso está malnutrido e devem aconselhá-lo a ter uma avaliação por um nutricionista ou pelo médico de família, se o tiverem. Deixo-vos aqui, por fim, sinais físicos que também são interessantes, porque nós todos trabalhamos com o público e todos nós vemos muitos idosos todos os dias. Dar-vos aqui algumas achegas que nos podem fazer levantar e suspeitar da malnutrição. As olheiras, aqueles olhos mais encurvados, ou o afundamento da região temporal, como vocês veem na figura à direita, que é, no fundo, a parte externa ocular, parece que tem uma depressão, parece que está ali uma cova. Isso significa que o idoso está desnutrido. A própria pele fina, fria, aquela pele que parece papel, também pode mascarar uma malnutrição. A perda de apetite, obviamente, pelo interrogatório percebemos que o idoso não come. Também quando vemos o idoso muito magro, que até se vê as clavículas ou os ombros, aquele idoso que tem os músculos praticamente desapareceram e as calças são bastante largas para aquilo que nós estamos a ver, que têm costelas proeminentes e às vezes até idosos que têm feridas que nunca mais saram, é um sinal de malnutrição. Mas também há outros sinais físicos que são interessantes de nós identificarmos. Por exemplo, aqueles idosos em que a aliança já está larga, os anéis que a idosa sempre usou, e vocês reparam, por exemplo, que estão todos largos. Significa que houve uma perda de massa muscular que foi importante, que foi significativa e provavelmente estes idosos estão malnutridos. E também uma coisa que se verifica muito em Portugal, que é, por exemplo, o idoso que ainda mantém o mesmo fato ou o mesmo casaco desde há 10, 15, 20 anos, e vocês notam que, por exemplo, os ombros do casaco já não assentam no idoso, ou ele vem muitas vezes à consulta e nós vemos que a roupa era a roupa que provavelmente lhe assentava há uns tempos, mas que agora não assenta. É um sinal provável de uma malnutrição. Depois os déficits de nutrientes, porque também podemos identificar alguns sinais que nos podem levantar a suspeita de déficits de nutrientes, nomeadamente déficits de vitaminas como a vitamina B3, em que vemos alterações da pele como a pellagra. Já não é muito comum, mas nós ainda conseguimos encontrar em Portugal alguns idosos com estes déficits. Temos, por exemplo, o beriberi, que é a deficiência da tiamina. Isto acontece muito, por exemplo, em idosos que bebem álcool, grandes quantidades de álcool. Como veem, as unhas até podem nos mostrar alguns indícios de falta de nutriente. O escorbuto, que é
falta de deficiência ou a deficiência da vitamina C. Muitas vezes pode ser até por alterações cutâneas ou até a própria dentição, com as gengivas inflamadas, e até coisas tão simples como o idoso se queixar, por exemplo, na farmácia de olho seco, e poderia ser apenas uma deficiência de vitamina A. E, portanto, todos estes aspectos nos podem fazer perceber que o idoso está malnutrido e que é preciso fazer uma correção desta nutrição. Depois, peço desculpa que houve aqui um problemazito. Depois também na deficiência de ferro, há muitos idosos que vocês vão ver que se queixam porque os cantos da boca estão abertos ou estão em ferida. Muitas vezes é um sinal de déficit de ferro. Os idosos que se queixam de dores ósseas, muitas vezes sem terem uma doença diagnosticada, sem serem artroses, ou seja, sem se verem as deformidades do osso, mas eles queixam-se de falta de força, se queixam-se de dores ósseas, pode muitas vezes ser uma deficiência da vitamina D, que é muito prevalente no idoso, e depois algumas questões, por exemplo, as aftas, que também podem ser uma deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12. E como veem, há muitas formas até físicas de nós, no nosso atendimento ao doente, podermos identificá-las e tentarmos corrigir. Porquê é que falamos tanto nisto, sobretudo no idoso? Porque quanto mais malnutrido, maior é a perda de peso. A perda de peso também faz com que eles fiquem com maior incapacidade funcional, eles deixam de conseguir fazer as tarefas do dia a dia, e isto gera mal-estar, gera isolamento, ficam frustrados, entram em depressão, muitas vezes ficam em risco de se magoarem. A própria perda de massa muscular, ficam mais sujeitos a infecções, à anemia, começam também a ter maior risco de ter processos de deterioração cognitiva, alterações, síndromes confusionais, é mais difícil sararem as feridas, as úlceras, e sobretudo quando são internados, têm muito mais complicações, por exemplo, cirúrgicas, têm muito maior risco de morbilidade e de mortalidade, começam a ficar com dificuldade a mastigar a comida, começam com mais quedas, podem ter até fraturas de ossos, e ficam muito mais tempo no hospital. E é por isso que, mesmo no hospital, a intervenção nutricional é fundamental, e é por isso que tem que haver equipas multidisciplinares e sobretudo com apoio de nutricionistas para que possamos corrigir estes déficits, mas depois quando eles vão para casa, muitas vezes este acompanhamento não é feito, o que é uma falha grave, porque depois rapidamente voltam a entrar num processo de malnutrição. Era esta introdução que queria fazer aqui à excelente intervenção que vai haver aqui hoje sobre malnutrição, e portanto estou disponível para alguma questão que possam ter. Muito obrigada, doutora Rafaela, acho que foi muito esclarecedora e foi muito interessante. Vamos guardar as perguntas para o final e passar a palavra neste momento à doutora Liliana Ferreira, para a parte mais prática da questão, está bom? Ora então, boa noite a todos. Vou só começar então por partilhar aqui a minha tela convosco, que creio que já estarão, desculpa, a ver. E agora, provavelmente. Exatamente. Boa noite a todos. Portanto, cabe-me a mim agora fazer aqui um bocadinho esta ligação daquilo que já foi a excelente intervenção da doutora Rafaela, um bocadinho com a parte prática, daquilo que pode ser a implementação da suplementação nutricional oral. Portanto, o meu nome é Liliana Ferreira, eu sou nutricionista, já com alguns anos de experiência de trabalho junto da população geriátrica, atualmente a trabalhar numa IPSS na região de Coimbra, e portanto venho-vos aqui trazer um pouco daquilo que é a perspectiva do nutricionista nesta parte da suplementação nutricional oral, um bocadinho daquilo que são também algumas dicas mais práticas que nós podemos deixar aqui a todos os colegas que estão connosco, que nos veem, que nos ouvem, para tentar de alguma forma que entre todos nos consigamos ajudar para conseguir combater este inimigo silencioso de que falamos hoje. Efetivamente, isto obviamente é uma problemática de maior importância para nós nutricionistas e que nós vamos tentando de alguma forma combater, mas também somos uma classe mais pequena e que ainda não tem um papel tão ativo como nós gostaríamos junto dos idosos, e por isso a contribuição de todos aqui é aquilo que acaba por fazer diferença, e daí a grande importância deste nosso webinar e desta nossa conversa. Começar só aqui por vos dizer que, portanto, vamos falar um bocadinho rapidamente daquilo que são
as recomendações atuais relativamente à implementação de suplementação nutricional oral e depois um bocadinho da parte prática em relação a alguns mitos, alguns cuidados a ter, em relação a algumas recomendações logísticas acerca da prescrição deste tipo de soluções. Tal, complementando um bocadinho aquilo que a doutora Rafaela já nos trouxe, efetivamente é visível para todos nós que nós temos uma população progressivamente mais idosa, a viver mais tempo, não necessariamente com tanta qualidade de vida. Nós vemos isso a acontecer diariamente nas nossas instituições, nos nossos lares, e além disso trago-vos também numa ótica de partilha, porque sei que muitas das vezes estes dados acabam por não estar tão se calhar difundidos quanto deveriam estar, daquilo que são os 2 estudos portugueses que nós temos atualmente e que vieram há uns anos esta parte a ser desenvolvidos, dando-nos aqui dados que pura e simplesmente não existiam da população portuguesa relativamente ao seu estado nutricional. E, portanto, posso-vos deixar aqui dados de um primeiro estudo, o Nutrition UP 65, no qual até tive a oportunidade de ser uma das entrevistadoras, em que, avaliado o estado nutricional de 1.500 idosos portugueses na comunidade, se obtiveram resultados na ótica dos 15% de idosos portugueses em risco de desnutrição e um valor aqui um bocadinho mais baixo de idosos desnutridos, mas ressalvando aqui que este estudo implicava apenas e só sobre cotas de idosos na comunidade e também já tem aqui alguns aninhos, já é um estudo que foi realizado na altura recolha em 2016, acredito que hoje em dia os valores já devam ser maiores, principalmente após este período de pandemia que vivemos, e também um estudo que já nos dava aqui algumas percentagens relativamente à prevalência da sarcopenia em Portugal. Deixar também um outro estudo acerca muito semelhante, mas do estado nutricional dos idosos portugueses, desta feita em idosos institucionalizados, também com uma amostra relativamente grande, e em que aí vemos que efetivamente as percentagens de desnutrição aumentam e também nos surgem alguns dados de que elas aumentam com a idade e são significativamente maiores em indivíduos de sexo feminino, e também que existe aqui uma relação com coisas mais ou menos óbvias, como a falta de apetite, os sinais de depressão, as dependências das atividades de vida diárias, como a doutora Rafaela já foi falando. Queria deixar só aqui uma nota inicial em relação a esta situação, porque muitas das vezes, querendo aqui de alguma forma enquadrar aquilo também que é o trabalho que se tenta fazer a nível das instituições, e nós sabemos obviamente quando vemos estes estudos que os valores, quando nós analisamos idosos nas instituições, são maiores, que efetivamente nós sabemos, e eu trabalho diariamente com estas populações, que temos diversas dificuldades em alimentá-los, que muitas das vezes não temos o rácio de colaboradores que seria o ideal para conseguir prestar todo aquele apoio importantíssimo na hora da refeição, e que muitas das vezes nos vemos a braços com vários desafios para conseguir alimentar estes nossos idosos. Mas uma coisa que eu gosto sempre de deixar destacada aqui, e é uma questão de sobeja discussão e junto da comunidade dos nutricionistas, é que estes valores também assim o são, porque cada vez mais os idosos nos chegam a nós, instituições, em piores estados, ou seja, eles até poderão haver sítios onde eles pioram e continuam a manter esta dificuldade de alimentação e de se nutrirem, mas efetivamente nós recebemos pessoas em estados bastante complicados, quer seja pós-hospitalização, quer seja alguns deles vindos da comunidade, e portanto isto, na minha opinião, ressalta aquilo que é a importância do trabalho que todos nós temos em conjunto. Ou seja, não será apenas e só por um utente estar institucionalizado que ele vai apresentar necessariamente um maior risco, mas efetivamente isso vai acontecendo e muitas das vezes acontece também porque o idoso já nos chega até nós num estado nutricional alterado, com ferida, com dificuldades alimentares permanentes, muitas das vezes até esse é o motivo da institucionalização, e portanto gosto sempre de deixar aqui esta chega para que nós também saibamos um bocadinho enquadrar aquilo que é a tentativa que as instituições fazem em assumir aqui um papel que é extremamente complicado, porque eu costumo dizer que nós, instituições, neste momento somos quase cuidados pré-hospitalares ou pós-hospitalares sem condições e sem profissionais para tal. Portanto, isto será também a evidência de uma mudança de paradigma da nossa sociedade. Mas não queria deixar de passar a oportunidade de vos deixar esta reflexão. Este esquema a doutora Rafaela já vos trouxe e, portanto, não irei incidir sobre ele, mas aqui estamos a falar
de um diagnóstico de malnutrição, desnutrição, que tem um espectro extremamente alargado e que não se cinge apenas àquilo que é o idoso não comer, portanto é muito fácil nós falarmos sobre este assunto de uma forma bastante vaga, mas o que é certo é que temos aqui todo um espectro de condições que podem surgir, com consequências visíveis, como todas aquelas que já fomos falando, mas com um impacto muito grande naquilo que são os aumentos de custos, a morbilidade, os tempos de internamento, as consequências pós-internamento e, portanto, falamos aqui de coisas com impacto visível e major naquilo que é o nosso país, a nossa sociedade, a nossa economia. E, portanto, aqui começa a colocar-se a questão que é, ok, então detectámos tudo isto, como é que vamos intervir junto do nosso idoso? E dentro daquilo que são as guidelines existentes mais atuais para a intervenção nutricional no idoso, aquilo que nos é remetido é que, efetivamente, o cuidado nutricional ou a intervenção nutricional no idoso deverá ser feita com múltiplas abordagens, sejam elas o aconselhamento alimentar, o enriquecimento de refeições, a oferta de snacks ou refeições mais pequenas, ou então também a questão dos suplementos nutricionais orais, ou em fases mais agravadas de nutrição entérica e parentérica, embora não seja isso que nos traz aqui hoje. Mas, efetivamente, a intervenção nutricional no idoso engloba tudo isto que aqui falamos. Obviamente que nós tentamos começar de uma ponta antes de chegar à outra, mas tudo isto faz parte daquilo que é a intervenção nutricional no idoso. E, portanto, começando a fazer aqui uma ponte daquilo que é a teoria e daquilo que são as recomendações atuais, deixar aqui a primeira ressalva e o primeiro enquadramento para que todos estejamos alinhados daquilo que são efetivamente suplementos nutricionais orais. E, portanto, falamos aqui de produtos com uma alta densidade energética e nutricional e que são um complemento à alimentação quando o nosso idoso não ingere o suficiente para satisfazer as suas necessidades. E isto é um conceito que nós temos que ter muito presente para depois também conseguirmos acompanhar todo o desfazer de mitos que vamos tentar aqui de alguma forma efetuar. Ressalvar que este tipo de produtos já vêm muitas das vezes com os nutrientes em formas mais simplificadas, de forma a facilitar todo aquele que é o trabalho metabólico do organismo, que por si só já poderá estar debilitado, e por isso falamos aqui de um universo de produtos que nos poderá ajudar efetivamente a fazer este complemento daquilo que o idoso, por outras vias, não está a conseguir ingerir. Existem diversos tipos, com, digamos, efeitos clínicos e efeitos de custo-benefício bastante bem estabelecidos, e deixar apenas aqui esta nota de que nós podemos ter suplementos nutricionais orais nutricionalmente completos, que são desenhados para, numa dose, fornecerem os vários macro e micronutrientes para, de alguma forma, conseguir complementar aqui algumas das falhas na alimentação, e depois há alguns que sejam nutricionalmente incompletos, ou seja, que incidam sobre um nutriente específico, como por exemplo, posso usar o exemplo dos suplementos que existem para os quadros de úlcera por pressão e que muitas das vezes incidem sobre a arginina e, portanto, considera-se aqui eventualmente um suplemento que possa não ser nutricionalmente completo, a não ser que combinado depois com outras formulações. E que poderão ser aqui então estes utilizados em quadros mais específicos, de forma isolada ou combinados com outros. A nível de recomendações, aquilo que efetivamente nos é dito atualmente com as guidelines, de acordo com as guidelines que temos, é que efetivamente os idosos desnutridos ou em risco de desnutrição, malnutrição, que se nós tivéssemos capacidade em Portugal para aplicar de forma consistente uma ferramenta de rastreio nutricional como todas aquelas que a doutora Rafaela vos mostrou, com especial destaque para o Mini Nutritional Assessment, que é a ferramenta validada para a população idosa, que certamente nós, ao aplicar este tipo de ferramenta de rastreio, veríamos que nós temos uma percentagem considerável de pessoas, provavelmente em risco de desnutrição, naquilo que é a nossa prática, na prática diária, por 1.500 razões diferentes. E, efetivamente, as guidelines dizem-nos que pessoas desnutridas ou em risco de deverá ser feita a oferta destes suplementos nutricionais orais sempre que as primeiras abordagens não funcionam, ou seja, o aconselhamento alimentar, a fortificação alimentar não funcionem, algo que cada vez mais acontece, principalmente quando nós recebemos idosos
que por si só já não têm capacidade para reagir a estas duas primeiras abordagens. Portanto, se eu recebo um idoso com demência, completamente demenciado, qualquer tipo de aconselhamento alimentar, pura e simplesmente não é possível de realizar. A fortificação alimentar ou força alimentar poderá ser uma possibilidade, mas a partir do momento em que eu tenho, e posso-vos dizer que ainda ontem dava esta explicação numa tentativa de enquadramento daquilo que é o papel dos suplementos, tendo em conta que a área em que trabalho é uma área caracteristicamente pouco financiada e com poucos custos, e fazia efetivamente este enquadramento numa lógica de, se eu tenho um idoso que me chega completamente demenciado e que por todos os quadros que a doutora Rafaela falou, é um idoso que cerra a boca, não quer abrir, não quer comer de forma nenhuma, efetivamente eu posso preparar a melhor preparação do mundo com fortificação a todos os níveis, que muitas das vezes não há qualquer capacidade de nós conseguirmos fazer este sustento alimentar-se, e por vezes eles acabam, ou não, dependendo dos casos, obviamente, por reagir relativamente bem a outro tipo de abordagens, como sejam os suplementos ou outras abordagens. São, obviamente, soluções que nos trazem aqui uma tentativa de aumentar a ingestão alimentar, consequentemente o peso corporal e, obviamente, diminuir aqui tudo aquilo que é o risco das complicações, readmissões, etc, etc. E, efetivamente, é algo que também nos é recomendado a nível daquilo que é o que é o pós-alta hospitalar ou de outras entidades. Efetivamente, nós não temos muitas das vezes a capacidade de continuar a fazer o acompanhamento, mas é uma recomendação que temos atualmente. A nível ainda de guidelines, deixar-vos a nota de que aquilo que se encontra recomendado atualmente é que, a ser feita a prescrição, seja feita uma prescrição que providencie pelo menos 400 quilocalorias por dia, com um aporte de 30 gramas ou mais de proteína por dia, a nível de suplementação nutricional oral, portanto são estes os valores que existem, que seja uma suplementação que seja continuada durante um período mínimo de um mês, sob pena de não se verificar os efeitos pretendidos, e que depois seja feita uma avaliação e que seja feita também um teste daquilo que é a adesão da suplementação nutricional oral ao nosso idoso, se assim for possível, como é certamente na comunidade e como nós nos apercebemos que assim o é. Estas guidelines vêm em consonância com aquilo que já são as nossas indicações de intervenção, por exemplo, após a aplicação do MNA, em que nós temos a mesma recomendação a quando da existência de uma pontuação que nos categoriza o nosso idoso como desnutrido ou com risco de desnutrição e perda de peso associada, obviamente conjugando aqui com outro tipo de intervenções, mas que existe aqui esta ressalva relativamente à implementação da suplementação nutricional oral. E todas estas recomendações nos podem então depois trazer a uma situação prática de prescrição, e é disso que vamos falar aqui. De forma geral, os suplementos nutricionais orais dividem-se, digamos assim, em 3 grupos major, e portanto, destacando aqui o grupo dos suplementos líquidos, dos suplementos em pudim e dos suplementos modulares. A nível dos suplementos líquidos, deixar-vos aqui a nota de que existem uma variedade de aportes possíveis. Obviamente que depois a colega da nutrição, ao apresentar-vos o portfólio, vos apresentará algumas tipologias deste tipo de produtos, mas existem desde suplementos isocalóricos, hipercalóricos, combinados ou não com hiperproteicos, ou seja, aumentados num determinado nutriente, adaptados para quadros de diabetes, combinações de hipercalórico e hiperproteico, suplementos concentrados, ou seja, com uma diminuição do volume que permita de alguma forma aqui ajudar em alguns casos de menor tolerância a um volume maior de suplemento, suplementos espessados adaptados a quadros de disfagia, que já falaremos mais à frente, e também suplementos com fornecimento de nutrientes específicos, por exemplo, a arginina que vos falava para os quadros de úlcera, a vitamina D, que me falhou aqui o D, um micronutriente que se encontra muitas das vezes em risco de deficiência no idoso, a leucina, etc. E deixar aqui a primeira ressalva de que é muito frequente eu ouvir, e algumas colegas também, que não é feita a prescrição de suplementação porque o idoso é diabético. Efetivamente, aquilo que acontece é que nós temos uma generalidade de mercado de suplementos nutricionais orais que já tem várias opções adaptadas para utentes diabéticos. Além disso, é preciso ter aqui uma nota presente, que
poderá não ser aplicável em todos os casos da comunidade, mas que vos queria deixar. E tem a ver com o seguinte: no caso de haver um idoso, e isto acontece na minha prática de forma recorrente, que está com uma ingestão alimentar muito baixa, um suplemento nutricional oral, por exemplo, vamos imaginar um suplemento líquido dividido por mais do que uma toma, acaba por ter um impacto completamente controlável numa glicemia básica. Obviamente, se falarmos aqui de um utente com uma glicemia completamente descontrolada, que não reaja a uma insulinoterapia, falamos de coisas completamente distintas e cada caso é um caso. Mas deixar esta nota de que muitas das vezes existe aqui um medo associado a este tipo de produtos, mas depois existe uma fácil ingestão, uma fácil recomendação da ingestão de outros tipos de produtos com o mesmo teor ou mais até de açúcares simples. Portanto, acabamos por ser aqui um bocadinho incongruentes nesta questão. Portanto, existem suplementos adaptados para pessoas com quadros de diabetes mellitus, mas também existe aqui, efetivamente, situações em que se a ingestão alimentar for muito baixa, que possa também aqui ser uma opção, utilizar um suplemento regular, dividindo as tomas. Obviamente que isto terá que ser uma situação mais específica, mas não podia deixar aqui de fazer referência a esta situação. Em relação aos suplementos modulares, deixar apenas a nota de que são também suplementos nutricionais orais, tomados por via oral, são suplementos que falamos em pó, e que aqui falamos de, maioritariamente, nutrientes isolados. E, portanto, no caso de suplementos proteicos, apenas e só proteína em pó, que poderão ser normalmente caseína ou proteína de soro de leite. Também há alguns suplementos que existem só de hidratos de carbono, à base de maltodestrina, e também há alguns suplementos que vão começando a aparecer de fibra. E, portanto, deixar aqui um bocadinho este resumo para vos enquadrar. E muitas das vezes a pergunta que me é feita, e a nós nutricionistas, é: mas então nós não podemos obter isto tudo através da alimentação? E, efetivamente, nós temos uma teoria que é o food first. Nós tentamos sempre através da alimentação, porque é aquilo que nos é mais natural. E não é impossível, mas existe efetivamente alguns casos em que pode ser bastante difícil, ou porque o idoso come muito pouco, ou porque só aceita comer em determinados períodos do dia. Eu tenho idosos que aceitam comer muito bem de manhã, mas depois, o final do dia, já têm uma ingestão praticamente nula, porque só aceitam determinado tipo de preparações, ou só gostam de doces, ou só gostam de salgados, e muitas das vezes nós vemos aqui abraços com uma dificuldade muito grande, que pode ser colmatada pela introdução deste tipo de suplementos, se houver essa possibilidade. Obviamente que aqui falamos de vantagens e desvantagens, como em tudo na vida, e em relação às vantagens, falamos aqui de um produto que está pronto a usar, tem uma composição nutricional fixa, que nós sabemos qual é e sabemos que ela está ali, que é aquilo que vai ser ingerido, é aquilo que eu digo muitas vezes quando me perguntam se eu prefiro prescrever um suplemento de garrafinha, como nós chamamos, ou um suplemento modular em pó. Por norma, prefiro sempre prescrever uma garrafinha, porque eu sei que é aquilo que está ali, é aquilo que vai ser administrado, enquanto que se for um processo que tenha que passar pelas mãos de 20 pessoas, ou de 2 ou 3, é o suficiente. Perde-se a prescrição, já não sabemos se é uma colher, se são 2, afinal, entretanto, pode-se misturar nisto ou pode-se misturar naquilo, então, entretanto, mas é para tomar e, efetivamente, perde-se aqui um bocadinho a linha e muitas das vezes os próprios idosos poderão não conseguir percepcionar as indicações que são dadas, enquanto que um suplemento unitário em dose acaba por ser um bocadinho mais prático. Ser um produto mais seguro e menos manipulado, mas que, obviamente, também traz as suas desvantagens, nomeadamente a questão dos custos, que, como ressalvou no início o colega, efetivamente estamos a falar de nós sermos um dos únicos países da União Europeia em que este tipo de produtos ainda não é comparticipado e, portanto, existe aqui também esta questão, que já vai sendo cada vez mais colmatada também pelas marcas. Haver um estigma associado àquilo que é um produto artificial, porque as pessoas não o reconhecem como comida, e embora alguns locais até possamos ter a coisa, mas é um iogurte, ou parecido, há muita gente que rejeita este tipo de produtos nessa base de que é uma coisa artificial, ou também, e isto é frequente acontecer com o idoso, ser um sabor demasiado doce, principalmente nos sabores ditos tradicionais dos suplementos, a baunilha, o morango e o chocolate, e que depois as marcas também têm tentado dar resposta a essa situação. Esta parte da prescrição dos suplementos nutricionais orais é efetivamente um universo cheio de crenças que importa desmistificar e algumas delas vamos tentar fazê-lo aqui de uma forma relativamente rápida. A primeira é: os suplementos nutricionais orais causam insuficiência renal porque têm proteína a mais. É das frases mais ouvidas e este é um mito que se subdivide em 2 e, portanto, vamos tentar trabalhá-lo.
Subdivide-se em dois, muitas das vezes, com a ideia de que os suplementos nutricionais orais têm um excessivo conteúdo proteico. E, em relação a esta questão, gostaria de vos deixar aqui 3 pequenas reflexões. Primeira, a generalidade dos nossos suplementos em mercado português, por unidade, tem aproximadamente 20 gramas de proteína. Nós usamos ou prescrevemos suplementos nutricionais orais a pessoas que não conseguem atingir as suas necessidades. Logo, ingerem menos do que aquilo que necessitam. E, efetivamente, tal como já referi, a proteína é dos principais nutrientes a terem atenção no idoso, porque muito facilmente é dos primeiros nutrientes a estar em déficit, porque há uma redução de ingestão, porque os idosos deixam de fazer as suas refeições completas e destruturam-nas muitas das vezes quando ainda são idosos na comunidade, a típica história da sopa ou do chá e da torrada à noite, porque muitas das vezes são idosos que não ingerem laticínios, tanto porque não estão habituados historicamente ao consumo de leite ou laticínios, porque foi um consumo que nunca os acompanhou durante a vida, ou porque entretanto também foram vítimas de alguns mitos que surgem agora nesta época mais moderna, muitas das vezes até por influência dos filhos ou dos netos, e por isso efetivamente acabam por ter um dia alimentar com uma redução proteica relativamente baixa. E vamos ver. E portanto trago-vos aqui o Sr. João. Este é o Sr. João, tem 75 anos, pesa 60 quilos, e o Sr. João tem uma ferida na perna, e por isso as suas necessidades proteicas estão aumentadas, porque ele precisa de proteína, tanto para ajudar na reconstrução do tecido da ferida, como para compensar perdas de proteína que acontecem no chugar da ferida. Por isso, as necessidades nutricionais do Sr. João é de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, que significa que ele precisa de 90 gramas de proteína. O Sr. João não gosta de leite nem de iogurtes, porque não está habituado, não gosta e ninguém o vai convencer do contrário. E nós sabemos que os idosos são teimosos. Ao jantar, habitualmente só come uma sopa, quando lhe apetece lá estrela um ovo. E, portanto, ao longo do dia, aquilo que o Sr. João come de fornecedores de proteína são, vamos imaginar 2 coxas de frango ao almoço, porque o Sr. João até almoça bem, um ovo ao jantar quando lhe apetece, e vamos somar aqui as gramas de proteína que podem advir de outros alimentos não fornecedores proteicos ao longo do dia. E vamos estimar aqui que o Sr. João come 57 gramas de proteína por dia, estando a 33 gramas das necessidades. E, portanto, a ressalva que se coloca aqui é que, efetivamente, ele não está a atingir as suas necessidades. E isto é uma conta que eu gosto de trazer, porque acho que nos ajuda a nós a perceber que, efetivamente, não estamos a falar aqui de algo tão acima e com valores tão extrapolados como as pessoas assim o julgam. A segunda parte do mito é o impacto do consumo da proteína na função renal. E, efetivamente, aquilo que a evidência atual nos diz, a evidência científica, é que uma dieta rica em proteína pode ser danosa para indivíduos com doença renal já instalada, mas não existe evidência que tal aconteça em indivíduos saudáveis. Nós sabemos que os nossos idosos têm uma diminuição da taxa de filtração glomerular, mas também sabemos, por aquilo que vimos aqui, com esta típica história do Sr. João, quantos Joões temos nós nas nossas práticas profissionais, que os idosos são aqueles que apresentam quadros clínicos vários que aumentam as necessidades e as perdas proteicas. Obviamente que se falarmos aqui em quadros de insuficiência renal avançada, será necessária uma referenciação para um nutricionista, mas ressalvar aqui que a suplementação nutricional oral tem como objetivo atingir necessidades e não ultrapassá-las. Um segundo mito também bastante comum é de que os suplementos nutricionais têm leite e por isso é comum os idosos serem intolerantes. Destacar aqui uma grande diferença que é preciso ressalvar. Proteína do leite é diferente do açúcar do leite, a lactose, que é o principal componente causador de uma intolerância. E apesar de muitos suplementos terem como primeiros ingredientes a proteína do leite de vaca, a grande maioria é isenta ou tem pequenas quantidades de lactose, que é este dito componente responsável pelos quadros de intolerância alimentar numa grande maioria. Portanto, falamos aqui de 2 coisas distintas e, efetivamente, se vocês consultarem a rotulagem, assim o irão ver. Um terceiro mito que muitas das vezes nos surge é que os suplementos nutricionais causam diarreia. E aqui temos dois pontos a analisar. Os suplementos nutricionais, efetivamente, são produtos com uma elevada osmolaridade e, quando chegam ao nosso intestino, podem, efetivamente, chamar água para o lúmen. Este quadro dependerá daquilo que é o estado prévio do utente e da sua saúde intestinal e poderá ser amenizado se a toma do suplemento for dividida em mais do que, se o suplemento for dividido em mais do que uma toma. Muitas das vezes é também acusado o teor de fibra. Ressalvar, contudo, que grande parte dos suplementos nutricionais orais no mercado português são isentos, ou grande parte são isentos de fibra, e aqueles que não são têm teores de fibra relativamente baixos para aquilo que serão
as recomendações, ressalvando que nós portugueses muitos nem sequer atingimos as recomendações diárias de fibra e, portanto, dificilmente será por aqui, por assim dizer, que o gato vai às filhoses. Uma questão que também muitas vezes nos surge é: ai, mas isso é uma bomba, isso é imenso, meu Deus, Nosso Senhor. Deixo-vos aqui o paralelismo entre 2 suplementos nutricionais orais base do nosso mercado. E o que é certo é que vamos voltar a enquadrar aquela definição que vos falei anteriormente, complemento da alimentação quando as necessidades não estão a ser atingidas. E a questão que se coloca aqui é que o objetivo de um suplemento nutricional oral é providenciar um produto que é simultaneamente denso a nível energético, de calorias, mas também nutricional, ou seja, um produto que me dá muitas calorias, mas que simultaneamente me dá também micronutrientes e, por exemplo, proteína, ou seja, que não são calorias vazias. E aqui falamos daquilo que são proteína e micronutrientes, alguns nutrientes em falta naquilo que é a alimentação do idoso. Um outro mito que também muitas vezes nos surge é de que os suplementos nutricionais têm vitaminas a mais e por isso até pode fazer mal. Ressalvar aqui que os nossos idosos são uma população em muito maior risco de deficiência de micronutrientes, vitaminas e minerais, porque ingerem menos, absorvem pior, existe necessariamente uma diminuição da biodisponibilidade, têm diminuição da capacidade de síntese e muitas das vezes têm diminuição da capacidade de metabolismo ou de transformação em formas ativas. E deixo-vos aqui estas pequenas continhas que depois poderão explorar, uma vez que depois poderei disponibilizar a apresentação, e que vos fazem aqui, vamos fazer um pequeno exercício em relação à vitamina A, um rótulo de um suplemento que nos dá aqui 325 microgramas de vitamina A, sabendo nós que as necessidades num idoso estão à volta das 570 microgramas e que o nosso limite máximo para não causar dano ao organismo está nos 3.000 microgramas. E em todas as vitaminas vocês vão a perceber da mesma coisa, e o mesmo acontece com os minerais, e portanto os teores de micronutrientes num suplemento estão muito longe daquilo que são os valores máximos de ingestão seguros definidos pela EFSA. Mas o meu idoso simultaneamente toma um multivitamínico. E efetivamente, quando isso acontece, já há uma aproximação dos limites máximos, mas não existe de forma geral uma ultrapassagem desses limites. Aquilo que muitas das vezes acontece é que a partir do momento em que é colmatada a necessidade do idoso, começa a haver aqui um efeito nulo naquilo que é o excedente do micronutriente presente no organismo, porque não está a fazer rigorosamente mais nada e, portanto, é expulso do organismo. Mas esses suplementos, isso é como se fossem aqueles batidos tipo o Herbalife, isso é tudo igual. Não. Efetivamente e de forma legal, suplementos nutricionais orais são complementos de alimentação em situações em que as necessidades não são atingidas e, portanto, não estamos a falar das mesmas coisas. Estamos a falar de produtos de intervenção clínica e terapêutica nutricional e isto é, portanto, sempre ser esclarecido. Sei que estou a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas vou tentar ser aqui bastante sintética no final. Um mito que também surge muitas das vezes, o mito de a pessoa era muito pesada e perdeu ligeiro peso e, portanto, nada disto é necessário. Vou-vos deixar aqui com a Dona Ana. A Dona Ana pesava 105 quilos, tem 80 anos, mas começou a ficar muito triste porque os colegas de centro-dia começaram a fazer comentários de que ela comia muito, que era muito gorda, e isto acontece na realidade, e portanto a Dona Ana ficou a ficar extremamente depressiva e começou a perder peso, e em menos de meio ano perdeu 20 quilos. Apesar de se manter num quadro de obesidade, a Dona Ana perdeu imensa massa muscular e, portanto, encontra-se naquilo que nós chamamos um quadro de obesidade sarcopénica. A Dona Ana está desnutrida, apesar de pesar 85 quilos. Come muito pouco e não atinge as suas necessidades e está a perder peso, e provavelmente vai continuar, à custa de massa muscular. E o que acontece nesses casos é que existe efetivamente uma perda de funcionalidade. E queria deixar-vos efetivamente este caso, porque é um caso standard que nos vai acontecendo e é preciso ter percepção que uma pessoa mais obesa, com mais peso, poderá também ela estar desnutrida neste tipo de situações. Depois, os mitos mais típicos nos vão aparecendo, isso não serve para nada, estás a gastar dinheiro. Depois também um endeusamento que muitas das vezes surge, que é começar já e quanto mais melhor, efetivamente começaremos sempre por baixo, por assim dizer. Ou então também uma coisa que me acontece muito que é, está a tomar o suplemento, já nem precisa de comer, que sabemos que efetivamente não é por aí. A nível de cuidados a terem numa parte final, deixar-vos apenas a nota de que, um bocadinho em complemento daquilo que a doutora Rafaela falou, efetivamente nós temos idosos
a população idosa tem uma grande percentagem de disfagia, de dificuldades de deglutição, e deixar aqui a nota de que é preciso ter atenção a esta situação a quando da prescrição do suplemento nutricional oral, que existem suplementos em pudim já adaptados a quadros de disfagia, existem suplementos espessados também já adaptados, e existe também a hipótese de espessar os suplementos líquidos ditos regulares com um espessante alimentar comum, preferencialmente à base de goma xantana. Os suplementos líquidos reagem relativamente bem, bastante bem até, a um espessamento deste nível e que poderá efetivamente contribuir para se conseguir aqui uma opção mais adaptada à disfagia. A nível de quadros de úlceras, deixar aqui também que existe um cuidado a ter com a suplementação prescrita nestes casos, uma vez que existem necessidades nutricionais específicas, nomeadamente ao nível da proteína, com especial enfoque no aminoácido arginina e de micronutrientes, como é o caso do zinco, da vitamina A, vitamina C, o cobre, entre outros, e que será efetivamente útil a prescrição de suplementos que contenham estes nutrientes em quadros de úlcera por pressão. Em quadros de hemodiálise, deixar a nota de que a prescrição deve ser sempre remetida para a clínica onde o idoso realiza tratamento, porque é lá que é feito o acompanhamento dos valores séricos de vários parâmetros de importante controle na hemodiálise. Habitualmente são prescritos efetivamente suplementos hiperenergéticos porque a pessoa deixa de comer, porque está cansada e não tem apetite, hiperproteicos porque há efetivamente perdas proteicas associadas ao processo hemodialítico, suplementos de baixo volume por causa da questão da restrição de fluidos, mas efetivamente esta deverá ser sempre uma prescrição passada para o lado da clínica. Deixar apenas uma ressalva de que em situações muito complicadas é preciso ter cuidado com síndromes de realimentação, mas isto acontecerá apenas, obviamente, não quero aqui assustar ninguém, com situações em que os utentes fiquem muito tempo sem comer ou com ingestões alimentares muito baixas e que por isso depois possam necessitar de que a introdução do suplemento seja feita de uma forma muito gradual e subdividida em várias tomas para não causar distúrbios hidroeletrolíticos no organismo do nosso idoso. Quadros clínicos mais complexos deverão sempre ser remetidos para acompanhamento individualizado e preferencialmente referenciados para um nutricionista, de modo que a prescrição seja mais segura. Por fim, a nível de logística, muitas das vezes a pergunta que surge: qual é a melhor hora para eu colocar o meu idoso a fazer um suplemento? Não há horas certas e deverá ser sempre adaptado, mas deixar aqui a nota de que a toma de um suplemento não deve condicionar a ingestão de outras refeições. Muitas das vezes eu reforço que a administração à ceia pode ser uma opção interessante, porque as horas noturnas permitem digerir o suplemento com alguma tranquilidade, não condicionando a ingestão de outras refeições. Por vezes existe uma muito mais-valia, havendo essa possibilidade em dividir o suplemento em várias tomas, havendo obviamente um armazenamento no frio entre essas tomas. Poderá também haver um interesse na toma de suplementos de menor volume, porque mesmo a nível visual eles são muito menos impactantes. E uma das coisas que nós também recomendamos é que, para otimizar a absorção, os suplementos, principalmente os hiperproteicos, sejam incluídos em refeições em que o conteúdo proteico é mais pequeno daquilo que é o dia alimentar de um idoso, ou seja, questionar se o idoso bebe leite, se come iogurtes, se costuma comer carne, peixe, ovo às refeições principais, se come carne, peixe e ovo ao jantar ou só come a dita sopa ou o dito chá com torradas, e tentar de alguma forma encaixar de forma mais empírica esta situação. Dicas práticas muito rápidas. Referir que, de acordo com aquilo que também os colegas das marcas referem, por norma os suplementos são muito mais bem aceitos se tomados frios, um bocadinho com o paralelismo dos iogurtes líquidos, até porque disfarçam o sabor doce. Não obstante, há casos em que, para alguma acentuação, o aquecimento sem ferver dos suplementos poderá, por exemplo, suplementos de sabor a café, fazer um paralelismo com a dita tradicional meia de leite ou galão português, e que alguns suplementos poderão fazer sentido ser adicionados de outros ingredientes para aumentar a adesão, como por exemplo uma fruta em pedaços. A nível de suplementos em pó, ressalvar apenas que os suplementos de sabor neutro a existirem poderão ajudar a aumentar a adesão porque não modulam o sabor, que existe efetivamente a recomendação muitas das vezes de colocar o suplemento numa refeição muito apreciada, no sentido de tentar promover que o idoso coma tudo. E ressalvar também uma coisa que muitas das vezes é esquecida, e que nós lidamos muito com isso, de que se houver alguma situação de suspeita de abuso de substâncias, a suplementação em pó, e não digo só abuso de droga, mas também de álcool, é completamente desaconselhada. Efetivamente isto é uma coisa que nos vai surgindo
também nos idosos, embora nos mais novos. Efetivamente, aquela questão que vos falava de que temos que perceber se o nosso idoso tem capacidade de perceber aquilo que nós explicamos, no caso, um suplemento em pó, uma colher, 2, tem esta capacidade de preparação, caso não, as opções ditas ready to take acabam por ser mais seguras. E por fim, deixar-vos aqui este resumo de que todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos aqui três, não diria obrigações, mas 3 responsabilidades, que são explicar como tomar e sugerir quando tomar, de acordo com aquilo que falámos aqui, recomendar vivamente que o idoso continue a comer de forma tão normal quanto possível e não alimentar aquela ideia de, ok, está a fazer o suplemento, não precisa insistir, está a fazer o suplemento porque não está a ingerir o suficiente, e de que efetivamente a toma deverá manter-se enquanto persistam dificuldades ou até que se comece a verificar, por exemplo, alguma recuperação de peso. E era isto que queria partilhar aqui convosco, deixando à disposição para eventuais contactos ou questões que queiram colocar, e pedir-vos já desculpa um bocadinho pela ultrapassagem, mas é um tema que me entusiasma um bocadinho e por isso roubei já aqui 5 minutos à palestrante seguinte e queria muito deixar-vos estas notas práticas da minha intervenção e por isso aqui termino, ficando à vossa disposição para questões. Obrigada. Muito obrigada, doutora Liliana, foi muito esclarecedora e acho que foi mesmo muito esclarecedora. Vamos passar agora à doutora Filipa Dias. Muito boa noite a todos. Começo por partilhar a minha tela. Muito bem, boa noite a todos. Desde já felicitar pelas excelentes apresentações da doutora Rafaela e da doutora Liliana, de facto foram deram-nos imensa informação sobre a malnutrição do idoso, e agradecer desde já a apresentação da doutora Ana e cumprimentar também os restantes participantes desta webinar. Espero que esteja a ser uma experiência bastante enriquecedora. De facto, como apresentado e dando seguimento aqui às apresentações que já seguiram, o idoso tem um risco acrescido de malnutrição, pelo que nós devemos estar atentos a este grupo etário, e é de facto um grupo populacional que necessita de intervenção nutricional. Assim, cabe uma responsabilidade de apresentar as soluções nutricionais que estão presentes no portfólio da Danone Nutrícia. A Danone Nutrícia apresenta uma vasta gama de produtos desenvolvidos à medida das necessidades nutricionais de diversas patologias e condições clínicas. Dentro deste nosso portfólio temos soluções nutricionais no sentido de resolvermos ou tratarmos aqui a gestão da malnutrição do idoso. Entre eles, o Fortimel, um suplemento nutricional oral de confiança na gestão da malnutrição. Este é um suplemento hiperenergético e hiperproteico, como vemos aqui no nosso NutriTarget, que é o nosso elemento gráfico que torna mais rápido e mais fácil a leitura da composição nutricional por produto. Este suplemento nutricional oral fornece cerca de 300 quilocalorias de energia e 18 gramas de proteína, sendo que é sobretudo recomendado para a perda de peso e ou perda de apetite. É recomendado como complemento à alimentação habitual, sendo a dose recomendada entre 1 a 3 garrafas por dia, sendo que o que é que distingue este produto dos demais produtos do mercado? É o facto de ter esta mistura de 4 tipos de proteína que torna a absorção e a digestão mais eficaz. Temos 2 proteínas de origem animal, a caseína e o soro de proteína, e 2 de origem vegetal, a ervilha e a soja, tal como foi dito pela doutora Rafaela, e efetivamente o idoso tem dificuldades no esvaziamento gástrico. Portanto, vamos ver em vídeo quais as vantagens desta mistura de 4 tipos de proteína. Através de uma experiência in vitro onde se simula a acidez do meio gástrico, é possível comparar uma fórmula composta pela combinação única de 4 tipos de proteína de origem animal e vegetal com outra fórmula existente no mercado.
As fórmulas são submetidas a um ambiente ácido com recurso a vinagre, tendo sido avaliada a sua homogeneidade. O produto A, composto pela combinação única de 4 tipos de proteína, mantém uma textura homogénea, sem coágulos, mostrando que a estrutura das proteínas permanece estável sob a influência da acidez gástrica. Por outro lado, o produto B apresenta a formação de coágulos. Observa-se assim que a fórmula composta pela combinação única de 4 tipos de proteína permite uma boa tolerabilidade gástrica através de um adequado esvaziamento gástrico, o que não se verifica em algumas outras fórmulas existentes no mercado que, ao coagularem, atrasam o esvaziamento gástrico, levando a um aumento da saciação precoce que determinará uma redução da ingestão alimentar no idoso. O Fortimel é um suplemento nutricional oral hipercalórico e hiperproteico para a gestão da malnutrição. Apresenta uma boa tolerabilidade gástrica através da sua combinação única de 4 tipos de proteína. Representa, assim, um produto adequado para as necessidades específicas da população idosa. O Fortimel apresenta mais 2 formatos, em creme e em pó. O Fortimel creme, que tem uma ótima adesão porque, dada a sua textura em pudim, é muitas vezes associado a uma sobremesa, e o Fortimel powder, que tem 2 vantagens: é mais económico, apesar de mais caro, dá para mais porções, e possibilita introduzir um suplemento nutricional oral sem alterarmos a rotina alimentar do doente. No fundo, vamos aumentar o valor nutricional das suas refeições. É neutro, não altera o sabor e a textura dos alimentos, sendo que pode ser introduzido tanto a preparações quentes como preparações frias. Tal como foi aqui abordado, de facto, a malnutrição e a sarcopenia estão muito interligados, principalmente no idoso. O processo de envelhecimento é um dos principais fatores que pode conduzir à sarcopenia, e assim a Nutrícia, no ano passado, lançou o Fortimel Advanced, que é o nosso único e exclusivamente dedicado à perda de massa muscular e sarcopenia, além da perda de peso. É um suplemento nutricional oral recomendado para o idoso que tem perda de massa muscular e que necessita de recuperação funcional. E o que é que torna-o único e diferenciador? É o facto de apresentar este motor Acticin, que tem uma combinação única e patenteada de nutrientes-chave que vão estimular a síntese proteica, possibilitando uma rápida recuperação do músculo. E que nutrientes são estes? Tem 100% de soroproteína, tem a leucina e tem a vitamina D, sendo que ele pode ser utilizado tanto como complemento, até um máximo de 3 garrafas por dia, como fonte única alimentar. Analisando este nosso Fortimel Advanced em termos de quantidade, de composição nutricional por garrafa, este é um suplemento que fornece cerca de quase 21 gramas de proteína de soro, que é uma proteína de elevada biodisponibilidade de aminoácidos essenciais, tem 3 gramas de leucina, esta é a quantidade que é recomendada para o idoso sarcopénico. A leucina estimula a síntese de músculo e impede a sua degradação, além de funcionar como trigger para contornar a resistência anabólica que é comum tanto em situações de envelhecimento como de doença, e tem vitamina D, cerca de 400 unidades. A DGS considera que para um idoso com 70 ou mais anos devemos fornecer cerca de 800 unidades de vitamina D, portanto com 2 garrafas conseguimos alcançar esta guideline. A vitamina D é uma hormona que sensibiliza o músculo a esta ação da leucina. Além deste motor Acticin, temos cerca de 400 mg de cálcio, que juntamente com a vitamina D contribuem para a diminuição do risco de fraturas ósseas, é hiperenergético e também tem fibra, logo tem efeito prebiótico. Está disponível em 2 sabores, sendo o sabor ligeiramente mais ácido do que o nosso Fortimel, o que pode ser adequado, por exemplo, a idosos que não gostam tanto de sabores tão doces. Aproveitamos aqui este espaço de partilha do nosso portfólio Fortimel, é este o propósito de estarmos aqui hoje, a apresentação do nosso novo produto, Fortimel Extra 2 quilocalorias. Este é um suplemento nutricional oral que fornece mais energia e mais proteína, fornece cerca de 2 quilocalorias por mililitro, portanto, por garrafa conseguimos atingir as 400 quilocalorias e temos ligeiramente mais proteína, cerca de
20 gramas numa única garrafa. Ele pode ser recomendado tanto como complemento até o máximo de 2 garrafas por dia, mas também como fonte única alimentar, ao contrário do Fortimel. Tem a particularidade de termos aqui presente o sabor a café, que é um sabor que tem elevada aceitabilidade pela população, do que já temos vindo a verificar. Além disso, tem vitamina D, tem 400 unidades de vitamina D, portanto com as 2 garrafas conseguimos alcançar as guidelines da DGS e é clinicamente isento de lactose. Tal como a doutora Liliana referiu, de facto a ESPAN recomenda a todos os idosos malnutridos e em risco de malnutrição um aporte mínimo de 400 quilocalorias por dia através dos suplementos nutricionais orais, portanto com uma única garrafa conseguimos alcançar esta guideline. A doutora Liliana trouxe os casos clínicos do Sr. João e da dona Ana, eu trago-vos a Senhora Maria. Esta Senhora Maria tem um dia alimentar muito interessante, ela tem um peso normoponderal. Ao pequeno almoço ela ingere uma chávena de leite meio gordo com um pacote de açúcar e um pão com manteiga. A meio da manhã não come nada. Ao almoço o bife de frango pequeno com 2 batatas cozidas, legumes e a peça de fruta. A meio da tarde o chá com as 2 tostas e ao jantar a sopa de legumes com leguminosas e a peça de fruta. Ao analisarmos as suas necessidades energéticas e as suas necessidades proteicas, de facto a Senhora Maria apenas atinge 79% das suas necessidades energéticas e 76% das suas necessidades proteicas, portanto não consegue alcançar efetivamente as suas necessidades nutricionais. Ao introduzirmos o nosso Fortimel extra 2 quilocalorias, por exemplo ali no intervalo de manhã, que até o momento que a Senhora Maria não estava a consumir nada, nós conseguimos alcançar 100% tanto das suas necessidades energéticas como das suas necessidades proteicas. Portanto, a suplementação nutricional oral, como já foi aqui reforçado pela doutora Liliana, pode fazer a diferença no alcance das suas necessidades nutricionais. Por fim, temos aqui 2 casos clínicos de 2 senhores com a mesma idade. Um senhor que teve um internamento prolongado há cerca de 1 mês, que nega perda de peso, mas sente-se fraco e sem força. Refere fraqueza nas pernas quando sobe as escadas, mantém-se autónomo nas atividades de vida diária, mas com dificuldade em realizar as suas tarefas comuns do dia a dia. E um segundo senhor que ficou viúvo há cerca de 1 ano e desde então vive sozinho. Não sabe se perdeu peso, mas sabe que as roupas estão mais largas e refere que as refeições principais são à base de sopa, legumes e fruta porque não tem muito apetite, portanto é muito típico no idoso só comer à noite a sopa e a fruta ou comer muito pouca quantidade de alimentos. Analisando efetivamente estes 2 históricos, o que nós verificamos é que no primeiro caso temos uma clara perda de massa muscular, o doente sente-se fraco, sem força, que tem fraqueza nas pernas, tem dificuldades em realizar as suas tarefas, portanto o produto mais adequado seria o Fortimel Advanced. E no segundo caso temos uma clara perda de peso e uma clara perda de apetite, portanto os suplementos nutricionais orais do nosso portfólio de Fortimel seria sem dúvida o Fortimel ou o Fortimel extra 2 quilocalorias para tentarmos aqui combater uma malnutrição destes idosos. Termino assim a minha apresentação, abro espaço para as questões que queiram colocar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Filipa. Se calhar, como acabámos aqui com a sua apresentação, partia já para uma questão que tem a ver precisamente com o que é mais indicado em cada caso de malnutrição a nível de suplementos, e temos aqui uma questão que se prende com um doente a fazer insulina e com demência. Qual o suplemento mais indicado nesse caso? A pergunta é dirigida para mim, certo? Sim, penso que sim, mas se a doutora Liliana ou a doutora Rafael também quiserem ajudar. Um doente com demência e malnutrido, não era? Sim. Temos que avaliar caso a caso. Dos vários produtos que foram apresentados, todos os produtos serão adequados para a malnutrição.
Teremos de avaliar, nesse caso, dado que temos uma doença neurológica, se está presente a disfagia neste doente, e nesse caso terá que ser adequado o suplemento nutricional oral a esta condição. Não havendo essa condição, qualquer um dos produtos poderia ser indicado, teríamos de adequar as características de cada um dos produtos ao doente que temos à frente, ao idoso que temos à frente. Se temos um idoso que tem dificuldades no esvaziamento gástrico, seria mais adequado o Fortimel pela sua mistura de 4 tipos de proteína. Se o idoso gosta de textura, gosta mais de doces, é mais goloso e gosta de texturas mais cremosas, fazia todo o sentido dar Fortimel creme, até o relacionar com uma sobremesa. Se não gosta de sabores tão doces, o Fortimel Advanced seria muito apropriado, porque tem um sabor mais ácido, não é tão doce, não é tão enjoativo, além de ter a vantagem de possibilitarmos aqui combater a sarcopenia, combater a perda de massa muscular, estimular porventura o aumento de massa muscular, ou até mesmo o powder para enriquecer a sua alimentação habitual. O que podemos fazer, se estiver presente a disfagia, é que podemos espessar estes mesmos suplementos. Podemos pegar num Fortimel extra 2 quilocalorias, caso o idoso necessite de energia extra, e até uma forma de pegarmos num suplemento que é mais económico e utilizar um espessante para espessar, no fundo, este suplemento e garantir a segurança do suplemento nutricional oral ao doente. Muito obrigada, doutora Ana Filipa. Aqui para a doutora Liliana, talvez, em relação, se existe alguma informação em relação às quantidades em gramas que um idoso ou qualquer pessoa deve ingerir dos diversos nutrientes, ou seja, eu reparei que havia ali um caso em que havia uma ferida e havia umas necessidades aumentadas, talvez a questão seja, no fundo, saber as quantidades de proteína e hidratos numa situação normal e numa situação mais anormal. Sim. Obrigada. Efetivamente, pronto, aqui entramos um bocadinho mais na minha área de intervenção clínica, da nossa área dos nutricionistas, mas percebo perfeitamente a necessidade dos colegas tentarem de alguma forma enquadrarem-se. A nível de hidratos de carbono é uma conta um bocadinho mais difícil de fazer porque depende dos outros nutrientes e, portanto, aqui não iria tanto para essa parte, mas sabendo aquilo que é a importância da ingestão proteica no idoso e sabendo nós daquilo que é a nossa prática, e vocês viram eu e a doutora Ana Filipa não combinámos de todas as apresentações e vocês apercebem-se que casos clínicos retirados da cabeça de pessoas diferentes acabam por ir bater ao mesmo, portanto nós temos esta percepção. Na comunidade, nas instituições, no hospitalar, vamos dar todos mais ou menos à mesma situação. E aquilo que vos posso dizer é que aquilo que existe atualmente a nível de guidelines para a ingestão proteica, falamos no mínimo de 1 grama de proteína por quilo de peso do idoso, mínimo, mas ressalvo que este mínimo é um mínimo que muito facilmente, com qualquer condição clínica, passa deste 1 para 1.2, 1.5. Obviamente que isto tem aqui imensos fatores associados e por isso é que no mundo ideal nós gostaríamos de ter todos os profissionais a trabalhar com todas as pessoas, porque permitiria fazer uma intervenção multidisciplinar muito mais adequada, assertiva e permitiríamos aqui resultados completamente diferentes. Mas aquilo que vos posso dizer é que muito frequentemente num quadro, por exemplo, de ferida ativa, ferida que não sara, ferida com loca aberta, com mesmo úlceras varicosas e afins, que é algo bastante comum, é muito comum as necessidades proteicas começarem a caminhar para 1.5 gramas por quilo de peso, ou seja, é uma conta relativamente fácil de fazer, saber o peso do idoso e fazer esta conta. Eu sei que depois, a nível dos conteúdos, daquilo que é o valor proteico de cada alimento, já é um bocadinho mais complicado, mas acho que todos os profissionais de saúde progressivamente estão a começar a ganhar um bocadinho mais de literacia nutricional, quanto mais não seja por curiosidade, e já conseguem perceber o valor de proteína que tem um ovo cozido, que tem um bife, que tem um suplemento, que tem, e portanto ia muito por aqui. Em casos muito mais extremos, vamos a valores de necessidades proteicas mais elevados, mas tudo o que seja na base de uma ferida existente, deixem-me agora aqui pensar, os quadros de hemodiálise, que é um mito muito existente nos profissionais de saúde, que acham sempre que por ser hemodiálise é associada à parte renal, então proteína zero, que é totalmente ao contrário, só para deixar aqui esta nota, embora não seja tanto intervenção se calhar de
farmácia comunitária, mas aquilo que me vem mais à ideia que vocês efetivamente se possam cruzar é as feridas, é o evidente. Portanto, deixava isto aqui 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, porque efetivamente aquilo que acontece é que num quadro de ferida é preciso proteína tanto para fabricar tecido, para tentar fechar a ferida, como não nos esquecermos que naquilo que é o exudado da ferida estão a acontecer ali perdas proteicas às vezes relativamente elevadas. Portanto, deixava aqui este valor de referência. Ok? Muito obrigada, doutora Liliana. Para a doutora Rafaela, em relação à prática mesmo em farmácia comunitária, saber se existem sinais limite de que já não conseguimos ser nós a introduzir e a acompanhar com a intervenção nutricional da farmácia, no fundo com as garrafinhas e pronto, se existem alguns sinais que possamos achar que ok, isto já não é para nós, peço-lhe só que ligue o microfone, doutora Rafaela, peço desculpa. Já está? Está ótimo. Efetivamente a doutora Liliana até já abordou algumas temáticas, nomeadamente os doentes em hemodiálise, doentes mais complexos, que tenham, por exemplo, várias doenças e comorbilidades, nomeadamente às vezes até doentes como doentes diabéticos também, às vezes há algumas dúvidas nestes doentes do que é correto e do que não é. Eu acho que aí a intervenção do nutricionista é fundamental para haver uma correta utilização destes suplementos. E, na verdade, o que se sente muito é que, às vezes, nestes doentes mais polimedicados e com maior número de doenças crónicas, é preciso, efetivamente, alguém na área, alguém mais dedicado, e dentro da nutrição também alguém mais dedicado à área da geriatria, porque, efetivamente, como a doutora Liliana disse, as necessidades vão ser muito mais individualizadas, vão ser muito maiores, nomeadamente a nível proteico, e portanto aí é preciso um acompanhamento ligeiramente diferente, e até porque provavelmente estes idosos têm algumas questões até sociais, até individuais, como por exemplo não quererem fazer os suplementos todos os dias ou não quererem determinadas formulações, e é preciso realmente um nutricionista nessas áreas para poder gerir. Por exemplo, eu tenho doentes em que a família me diz que não tem capacidade de pagar a suplementação ad eterno, e portanto o que fazemos é um pouco o jogo de ok, vamos combinar, se eu agora do hospital vai fazer uma suplementação durante 6 a 8 semanas e depois vamos fazer uma nova avaliação e vamos perceber se atingimos ou não os objetivos, claro que contribuindo também aqui um reforço na alimentação. E portanto nesse tipo de doentes mais complexos, com mais comorbilidades, é mais importante. Depois também aqueles doentes, por exemplo, idosos com neoplasias, ou aqueles doentes que nós olhamos e vemos realmente uma perda muscular imensa, portanto uma sarcopenia brutal, e nós temos esses doentes que são muito magros, que vêm realmente com as roupas largas e que nos contam que perderam peso muito rapidamente. Estes doentes também devem ser orientados para colegas na área da nutrição, especialistas médicos mais dirigidos também na área da nutrição e nutricionistas, porque efetivamente vão precisar de um acompanhamento mais seriado. E portanto aí sim. No resto eu acho que todos nós, até com a nossa própria família, se calhar nós conseguimos fazer este exercício mental, conseguimos identificar sinais de alarme físicos, como vos disse, aspectos físicos, mas também aspectos psicológicos, financeiros, que percebemos exatamente que eles não estão a ter a dieta correta, não estão a alimentar-se bem, não estão a fazer as refeições com a quantidade proteica, sobretudo a parte proteica aqui nos idosos já é bastante importante. E portanto qualquer um de nós com estes conhecimentos, com esta gama excelente que temos disponível, podemos começar a fazer a suplementação e a aconselhar esta suplementação e a ter efeitos desejáveis muito facilmente. Peço desculpa que eu estava a falar sem som. Existe aqui também uma questão muito rápida que é durante quanto tempo se podem dar estes suplementos? Ou se podem dar-se sem tempo limite? Se existe alguma limitação em relação à suplementação nutricional? Eu não sei se posso deixar aqui uma nota, assim, um tempo limite propriamente não existe. Eu posso dizer que na minha prática tenho tendência a fazer suplementos há anos e tenho situações clínicas extremamente complexas
em que o suplemento acaba por ser aquilo que eu chamo uma base de qualidade de vida mínima a pessoas acamadas, situações clínicas major. Mas como não é disso que estamos a falar, um limite não existe, mas um bocadinho em resposta a uma outra pergunta que estava aqui no chat e que eu apanhei aqui pelo meio, que se calhar posso atalhar, efetivamente, sabendo de algumas dificuldades financeiras que possam existir associadas à compra de suplementos e sabendo que os colegas farmacêuticos poderão ter muitas vezes esta questão, eu aqui abono totalmente naquilo que a doutora Rafaela disse. As guidelines dão-nos um período de um mês, a ser possível, de continuação de suplemento, a ser possível um bocadinho mais para tentar naquele período, porque aquilo que acaba por acontecer e que nós verificamos é que após esse mês e meio do idoso a tomar o suplemento, havendo aqui uma alimentação a acontecer na mesma, mesmo que que não atinja as suas necessidades, começam a haver aqui algumas recuperações. Quanto mais não seja de algum apetite, de alguma vivacidade, e logo isso vai fazer com que tudo o resto se desencadeie. Ou seja, até pode acontecer, eu já tive situações dessas, de utentes a fazer toma de suplementos, que a partir de um mês e pouco, a enfermagem me relata cicatrização de feridas, me relata que o utente parece que acordou de um coma qualquer e que de repente nós tiramos pessoas que vieram com uma sonda, de repente passam para textura cremosa e de repente estão a comer uma feijoada à hora do almoço. Portanto, isto acaba por ser uma questão também de ter aqui um período de tentativa inicial para depois perceber se isto dá aqui a alavanca para o resto continuar, pode nem sempre acontecer, mas eu iria sempre por aí, ou seja, não há um tempo máximo, mas haverá aqui um período mínimo para tentar que nós tenhamos aqui algum resultado, porque senão também não conseguiremos nada com a intervenção. Claro que sim. Só complementando, os suplementos nutricionais orais são alimentos para fins medicinais específicos, temos que olhar para isto como se fosse um alimento. Se o doente necessita deste suplemento nutricional oral para sobreviver, nem que seja sempre, terá que ser sempre, portanto, durante muito tempo. O que nós queremos garantir é o bom estado nutricional e que ele recupere bem da doença ou que viva com a doença com qualidade de vida. Portanto, não existe propriamente um tempo. Gostei muito daqui da resposta da doutora Liana. Às vezes o que há é um tempo mínimo para conseguirmos aqui efeitos, sem sombra de dúvida. Claro. Doutora Filipa, a nível da diferenciação e das especificações do Fortimel 2KK, existem aqui algumas perguntas em relação a diferencial do Fortimel Advanced e em relação ao facto de ser supostamente clinicamente isento de lactose, mas existir 0,4 na composição, como é que isso se justifica? É um valor muito residual, por isso é que dizemos que é clinicamente isento de lactose. Não é esse valor que vai provocar sintomas. Para terem uma noção, a EFSA considera que para desenvolvermos sintomas de intolerância à lactose temos que consumir cerca de 12 gramas de lactose. Portanto, é um valor muito, muito residual, um valor mesmo muito baixo. Incluindo o Advanced, tem um valor também muito baixo de 0,4 ou abaixo de 0,4. Portanto, não será um problema este produto ter 0,4 gramas de lactose e podemos mesmo considerar isto, que é clinicamente isento de lactose. Quanto ao Advanced, não percebi a principal diferença entre o Advanced e o Extra, certo? O Advanced é mais focado na perda de massa muscular, porque aqui nós temos a leucina, temos a soroproteína, sobretudo. O objetivo deste produto é estimular a síntese de massa muscular. Claro que pode ser indicado também para a malnutrição, uma vez que é um suplemento hiperenergético e hiperproteico. Se o idoso se sente à vontade com este suplemento, não há qualquer problema em indicar o Advanced. O Extra dá-nos mais energia, dá mais 100 quilocalorias relativamente ao Fortimel ou ao Fortimel Advanced, por exemplo, e dá ligeiramente mais proteína. Tem efetivamente esta particularidade da maior variedade de sabores. O sabor a café é um sabor que os idosos normalmente gostam bastante, portanto acaba por ser aqui uma mais-valia em relação ao nosso Fortimel, termos este sabor no Extra. Muito bem, temos aqui ainda mais algumas perguntas, mas o nosso tempo também já está a ficar curto e eu sugiro que depois respondamos às perguntas a posteriori.
Eu, de resto, me agradecer a todos, acho que foi uma sessão muito esclarecedora e muito enriquecedora para todos. E pronto, e desde já agradecer em nome da Nutrícia também e da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da ANF. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, muito boa noite. Obrigada e boa noite. Obrigada. Boa noite.